Bom dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na sua vida hoje? Como que você tá? Você tá bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje tá um tanto quanto especial, porque é o último vídeo de doutrina aqui do perfil. Nós fizemos uma série com alguns vídeos sobre as doutrinas do cristianismo. Vamos ver se eu lembro de todas? Nós falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Falamos sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o amor, sobre a igreja, que foi o vídeo da semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a vida após morte. É o último vídeo dessa sequência nossa por aqui, mas não significa que só existam essas doutrinas no cristianismo. O cristianismo explica muitas outras áreas, tem muitas outras doutrinas, mas as que eu achei mais importantes para a gente trazer aqui como um pontapé inicial para os seus estudos foram essas. E hoje nós vamos concluir esse assunto com a vida pós-morte. E eu confesso para vocês que de todas elas, essa é a que eu menos tenho apreço. De todas as doutrinas, essa é a que eu menos tenho vontade de estudar, ou gosto de saber, ou me interesso. O motivo principal é porque a vida pós-morte envolve, de certa maneira, ou talvez de muitas maneiras, a escatologia, que é a área da teologia que estuda o fim das coisas. Nós vamos falar sobre ela aqui um pouquinho mais daqui a pouco, mas assim, eu não sou fã de escatologia, mas a cada dia que passa eu tenho me sentido mais na obrigação, como cristã, de estudar sobre isso, de aprender um pouco mais sobre isso, de ter um posicionamento, querendo ou não, nesse sentido. E eu posso dizer para vocês que de todo o entendimento bíblico, cristão, esse é o que eu menos tenho conhecimento, justamente por isso, por não me identificar. O motivo, talvez, por eu não me identificar tanto com a escatologia, eu acredito que seja a falta de literalidade. Eu sou uma pessoa muito literal, em tudo. O A é o A, o B é o B, o preto é preto, o branco é branco, sabe? Eu sou muito assim. E querendo ou não, por mais que as pessoas digam que não, que escatologia é literal, que é o que está escrito, não é. Não, tá? Não venha com essas churumelas pra mim, porque eu sei que não é. Então, assim, eu sei que o mais difícil pra mim na escatologia é justamente isso, sabe? Essa diversidade de interpretações, de pontos de vista, e que ninguém vai conseguir trazer ali uma verdade de fato, né? Sobre as outras doutrinas, a gente tem diversidade de opinião também, mas a gente sempre consegue voltar para as escrituras e ter certeza do que está falando pelas escrituras, entende? E já no assunto do fim da escatologia, é muito difícil, porque ninguém esteve lá, ninguém passou por isso de verdade, né? A não ser João, que foi quem escreveu, a não ser Jesus, que já sabe de tudo, a não ser o próprio Deus. Então, assim, ou alguns profetas da Bíblia. E acaba que a gente tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade de entender ou interpretar o Apocalipse ou os textos que fazem referência ao fim. Eu nunca parei para estudar, eu não tenho interesse nisso, mas eu sinto que eu preciso. E de todas as doutrinas cristãs, eu acho que ela é muito importante também, por isso que eu trouxe o vídeo para cá. Então, inclusive, foi justamente por conta das doutrinas que eu decidi ir atrás de estudar o que acontece quando a gente morre, né? Vamos começar por aí? Porque uma coisa é a gente estudar sobre o fim, a volta de Jesus, Armagedons e milênios e blá blá blá, né? Outra coisa é a gente estudar sobre uma coisa um pouco mais concreta, porque a gente sabe que todo mundo vai morrer, não é mesmo? Todo mundo vai passar pela morte, de alguma maneira, a não ser que a gente seja arrebatado. E aí essa é uma história para outro momento. Mas assim, vamos entender a morte, né? Ou pelo menos o que nos espera depois dela. E de certa maneira, isso também nos traz esperança, né, no Senhor. Então eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. E você vem comigo nessa. E se você é uma pessoa que gosta de escatologia e que estuda sobre isso e que tem opiniões e tudo mais,
deixa um comentário aqui pra mim, ou me manda um direct no Instagram com referências, sabe? Eu quero estudar de maneira séria os assuntos sobre escatologia, eu quero me dedicar a isso, mas é tão difícil achar bons conteúdos, né? Tenho alguns em mente que eu pretendo esmiuçar, mas assim, se você tiver um bom conteúdo, me manda um alô, por favor. Vamos crescer nisso junto. Vamos lá, vamos começar então. Vamos daquela nossa perguntinha básica, né? O que que vem depois da morte? O que que nos espera depois de morrer? Os ateus, eles acreditam que tudo acaba, né? Porque não existe algo que vem depois, né? Então, para eles, a vida é a realidade, é aquilo que eles conseguem tanger, né? Aquilo que eles conseguem viver. Então, eles não têm uma esperança para depois daqui, né? Para eles, acabou, acabou, tá? Para os espíritas, existe a reencarnação. Ou seja, para eles, eles vão renascer em uma outra vida, de uma outra maneira, né? É a forma como se acreditam os espíritas. Os católicos, existe um entendimento do purgatório, que é um lugar para onde as pessoas vão para pagar os seus pecados que não foram pagos direito aqui, né? E de certa maneira melhorar antes de entrar no céu. Se você for católico e eu estiver falando besteira, me fala, tá? Porque foi isso que eu pesquisei e que eu encontrei. Então, se eu estiver falando besteira, né, se você é de outra religião que eu tô falando aqui e tiver alguma coisa errada, você me corrija. E os adventistas acreditam no sono, né, no sono que aguarda o juízo. A religião, né, a palavra religião e o lugar da religião vem justamente daqui, tá? Então, quando a religião foi criada ou começou a se falar sobre isso, sobre ter uma religião, era justamente por conta da morte, porque depois da morte as pessoas perdiam o contato com seus entes queridos. Precisava haver uma crença, algo que de alguma maneira conseguisse ligar de volta essas pessoas que morreram a quem ficou aqui. Então a religião, ela vem da palavra religare do latim justamente por isso, tá? Porque religare significa religar, reconectar. Tá? É uma reconexão e ela vem justamente dessa necessidade dos vivos se conectarem de alguma maneira com os que já morreram, tá? De ter algum tipo de esperança de para onde eles estão ou que seja, né, dependendo da religião, acreditando que dá ainda para se manter contato com esses entes, enfim. Então a religião ela vem por conta disso, tá? Por conta da morte, da vida depois da morte. E por que que a gente precisa estudar sobre isso, né? Enfim, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha aqui, né? A religião nascendo, né? A forma de se religar, porque se você tem um conhecimento sobre isso, você tem esperança. É isso que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, tá? Então é importante para que a gente tenha esperança, não só sobre aqueles que já morreram, mas sobre a nossa própria vida, né? O que acontece depois que eu morrer? E o que a Bíblia diz? Eu vou deixar aqui alguns versículos para você pausar o vídeo e ler. E basicamente, então, quando um crente morre, o que a Bíblia diz, né? O corpo é sepultado, então lá em Gênesis 3:19, em 2 Coríntios 5, 6 a 8, vai nos falar sobre isso, tá? Então o corpo físico, aquele que padeceu, será sepultado, né? O espírito desse corpo vai ser aperfeiçoado e vai passar então a reinar com Jesus. Então, todos os que já morreram e morreram em Cristo, desde os nossos antepassados, estão reinando com Cristo de maneira consciente hoje, tá? Então, eles permanecem vivos na forma de espírito celestial. Nesse momento, existe um período intermediário onde essas pessoas aguardam a volta de Jesus, que ainda não aconteceu. Então, da mesma forma que nós estamos aguardando aqui, o espírito dessas pessoas aguardam a volta de Cristo de lá também, do outro lado. Eu quero ler uma passagem com você que eu acho que vai nos ajudar a ficar mais claro isso. Lucas 16, a gente vai ler do 19 ao 31, é uma passagem muito conhecida, mas eu acho que vai trazer um pouco de clareza para nós. E diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo,
e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe água na ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, aprender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, nesse texto, a gente vê, nitidamente aqui, o clamor de uma pessoa que foi condenada, que não viveu e não ouviu os profetas enquanto estava vivo e foi condenado, e o Lázaro, que foi alguém que sofreu na vida, mas que foi temente a Deus e foi levado para o céu, E o que esse texto traz pra gente? Algo muito claro, muito nítido. Na parábola que Jesus conta, uma parábola, isso é uma história que Jesus contou. Ele foi sepultado e logo depois ele já estava no inferno. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Foi sepultado e logo depois já estava no seio de Abraão, Algumas pessoas consideram o seio de Abraão como sendo um purgatório ou um lugar de passagem, Mas a gente entende que esse lugar já é o lugar onde nós estaremos, onde nós reinaremos com Jesus. Tá, Letícia, mas e os versículos que falam pra gente que a gente dorme depois da morte, Existem alguns versículos que falam sobre isso. Então, a gente precisa só entender o contexto dessa palavra. A palavra morte, tanto no grego quanto no hebraico, é uma palavra final, que finda tanto o corpo como o espírito, tá? Quando se usa a palavra dormir no lugar de morrer, é como se traduzisse um princípio de continuidade. Ou seja, o corpo morreu, mas ainda não é o fim, entendeu? Então, a palavra morte é o que finda. Então, quando uma pessoa fala, tanto no grego quanto no hebraico, que a pessoa morreu, ela morreu o corpo e o espírito. Mas quando é dito que dormiu, diz que o corpo morreu, mas o espírito não. Entendeu? Então, basicamente, a palavra dormir só significava isso. Não significa que a pessoa está lá dormindo. Significa que ela morreu o corpo, mas o espírito continua vivo em algum lugar. Entendeu? Tá, então a gente já sabe que quando a gente morre, a gente automaticamente já estará com Jesus, Morrendo em Cristo. Já estaremos com Jesus e já reinaremos com Ele, aguardando sua volta, assim como nós vivos que estamos aqui, tá? Tá. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, vai dizer que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. O que isso significa? Vamos entender melhor, Isso só significa que aqueles que morreram primeiro que nós, que estão em espírito aguardando a volta de Jesus, significa que quando Jesus voltar, que é o momento que todos nós aguardamos, eles ressuscitarão primeiro em corpos glorificados. Então, o espírito deles que não tem mais um corpo, passarão a ter um corpo glorificado. Assim como nós, que quando Jesus vier, nós estivermos vivos aqui, nós seremos arrebatados e teremos o nosso corpo ressuscitado em glória, em um corpo glorificado, entendeu? Então, é isso que significa. Por quê? Porque se a gente for pro pé da letra literal,
que a gente vai fazer com as pessoas que foram incineradas, que foram cremadas, que foram assassinadas de uma maneira brutal e o seu corpo não existe mais? O que nós vamos fazer com os corpos que foram todos decompostos, que nem os ossos existem mais? Então, assim, o corpo que tá aqui, de fato, ele não vai ressuscitar no dia de Jesus, tá? Porque o corpo que vai ressuscitar no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, é um corpo glorificado, é um novo corpo. O nosso corpo também dos vivos que estamos aqui não vai ser esse mesmo, ele vai ser transformado em um corpo glorioso. Então, isso é importante que a gente também saiba, tá? Agora, uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para o juízo. Então, aos que morreram em Cristo, o julgamento vai servir para determinar o galardão, né? Que é o que a gente falou agora há pouco. Já para aqueles que não morreram em Cristo, o julgamento vai servir para condenação eterna. Vou deixar alguns textos aqui. Vai ter um corpo caído ou um corpo corruptível, tá? O corpo lá vai ser diferente, de qualquer maneira, tá? Até mesmo porque, mesmo que a pessoa vá para o inferno sofrer para sempre, ela não consegue sofrer para sempre nesse corpo, entendeu? Porque esse corpo morre rápido e fácil. Então, para que a pessoa sofra eternamente, ela precisa ter um corpo eterno. Então, o corpo também vai ter que ser outro para as pessoas que forem condenadas ao inferno. Pesado. Bem pesado. Enfim, né? Conserta a tua vida aí, meu irmão. Mas vamos lá. E aqui entra uma parte bem importante, inclusive, já falando sobre isso, né? O que a gente faz em vida, nós vimos isso na doutrina da salvação, mas o que a gente faz em vida não determina a nossa salvação ou não, né? A nossa salvação ela é determinada pelo que Cristo conquistou por nós. Então, não tem nada a ver com o que a gente faça ou deixa de fazer. A nossa salvação depende do Senhor e do sacrifício dele. Porém, o que determina como vai ser a nossa vida eterna é a forma como a gente vive aqui, né? Então, o nosso galardão, ou seja, a nossa recompensa, ela vai vir de acordo com as nossas atitudes aqui. Então, a salvação não vem de nós, é dom. Mas o galardão, ou seja, a herança, a forma como nós vamos viver lá, né, com o Senhor, reinar com Ele, é determinado pelas nossas atitudes, tá? Eu vou deixar aqui alguns textos que vão falar sobre isso para nos respaldar. Vamos abrir agora Apocalipse 21:4 para a gente responder uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas mesmo, tá? Apocalipse 21:4. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Tá, a gente vai se conhecer? A gente vai saber quem é quem, né? Eu vou saber do meu marido, eu vou saber do meu filho, eu vou saber quem são as pessoas que eu gosto, os meus amigos, eu vou conseguir reconhecer as pessoas lá, né, a minha família. E sim, tá? Isso vai ser possível, tá? Nós vamos ser um só povo, todos nós vamos nos reconhecer, nós vamos saber quem nós somos lá, né, quem nós fomos aqui, nós vamos lembrar das pessoas que estarão lá. O que nós não vamos ter? Nós não vamos ter lembranças ruins. Então, nós não vamos conseguir lembrar das coisas ruins que nós passamos com pesar, com tristeza, tá? Por quê? Porque Apocalipse 21:4 vai dizer que Ele vem limpar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já vão ter passado. Então, dessa forma, não tem no céu um lugar de dor, lugar de tristeza. Então, as coisas ruins que nós passamos aqui, os traumas, as tristezas, as dificuldades, tudo isso que a gente passa, né, as nossas necessidades, as violências, a morte, o medo, isso não vai ter lugar no céu. Então, essas lembranças que trazem esse tipo de sentimento, elas não vão existir lá. Mas a gente consegue se identificar e se conhecer, sim. Uma notícia boa e legal é que a gente vai poder comer, se alimentar no céu. Né? Porque a Bíblia ela traz muitas referências, eu vou deixar algumas aqui, que falam sobre isso, né? Sobre a ceia, o banquete do cordeiro e tudo mais. Então a gente vai poder comer, mas a gente não vai precisar, mas a gente vai poder comer, tá? Vai ser um dos prazeres que a gente vai ter enquanto estivermos lá. Pra gente encerrar esse assunto meio dark, mas que é importante para nós, né? Saber um pouquinho sobre isso e realmente, assim, eu acho que de todas as doutrinas esse foi o vídeo mais curto, justamente porque eu ainda tenho pouquíssimo conhecimento sobre, e o que eu queria trazer era justamente o básico do básico. Depois de morrer, o que acontece? Isso. Tá bom. Olha que bênção, né? Pelo menos uma coisa mais concreta sobre escatologia que a gente vai saber. E falando em escatologia,
né? Escatologia é a área da teologia que estuda o fim, né? Escatos significa último, então escatologia é a parte que estuda o fim, né? O destino final, né, da humanidade, da nossa alma e tudo mais. E aí isso vai incluir o tema da morte, do julgamento, do céu, do inferno, da ressurreição dos mortos, do milênio, a segunda vinda de Cristo e tal, tal, tal. Então, essa é uma área da teologia muito rica e muito complexa, tá? Não é fácil de entender, como algumas pessoas acreditam, tá? Geralmente, quem acredita que é fácil da escatologia é que já estuda há muito tempo, tá? E já sabe muita coisa. Aí acha que é fácil, mas não é. Envolve muitas interpretações, desde a origem das palavras e dos contextos e tudo mais, até uma questão mais doutrinária, mais cultural. Então, assim, é complicado, tá? Mas ela é muito central para muitas tradições cristãs e vai ter implicações muito significativas para o que a gente considera como ética, como moral, né? Porque a depender do que você acredita no pós-morte, é a forma como você vive a sua vida, não é mesmo? Então, isso também muda muita coisa, além de nos oferecer muita esperança, ou não, e envolve também a nossa prática, né, de vida, de cotidiano, como cristãos. Então, é uma área muito importante, até mesmo porque muitos acreditam que estamos vivendo, né, os sinais dos tempos, os sinais finais, próximos ali da volta de Jesus. Então, é importante a gente estudar um pouco sobre isso, né, e eu me incluo nessa porque não gosto, mas como eu disse no começo, quero começar a me esforçar um pouquinho para estudar sobre isso um pouco mais. Para a gente encerrar, então, esse assunto, o que mais nos interessa lembrar, na verdade, é que não é você quem se salva da morte, mas é você quem determina como vai ser a sua vida eterna. Fazer as boas escolhas, né? Além de honrar o sacrifício de Cristo e de tentar de alguma forma retribuir o que Ele já conquistou por nós, o que Ele já fez por nós, também significa reinar com Cristo eternamente, né? E fazer isso nas melhores condições possíveis. E isso depende do nosso comportamento aqui. Não que você vá viver a sua vida de uma maneira um pouco melhor por causa disso, né? Mas que você vai fazer isso como uma consequência daquilo que você já recebeu. Porque não existe outra opção, entende? E o que você vai receber de galardão é uma consequência do seu amor, da sua fidelidade, da sua lealdade ao Senhor. E aquilo que Ele já fez por você. Então, o apelo desse vídeo, na real, é que a gente possa fazer boas escolhas enquanto a gente ainda tem tempo. E isso, gente, funciona para qualquer que seja a sua forma de encarar a soterologia, né? O estudo da salvação, né? A forma como você crê sobre salvação. Se você acredita na predestinação ou se você não acredita na predestinação, indiferente disso, tanto faz, né? Por quê? Porque mesmo que Deus já tenha te salvado e você já seja salvo, né, como acreditam os calvinistas, o que você precisa entender, né? Porque para o arminiano é um pouco mais fácil entender o galardão, justamente por conta do livre-arbítrio e da retribuição e tudo mais. Já para o calvinista, às vezes é um pouco mais difícil, né? Para quem tende um pouco mais para o entendimento da predestinação. Por quê? Porque se Deus já te salvou, você não precisa viver uma vida com o Senhor, né, da melhor maneira possível. Isso quem pensa não é calvinista, tá? Para começar. Então, se você pensa assim, tá tudo errado, tá? Mas o que você precisa entender? Existem sinais da sua salvação, né? E os sinais são aqueles que seguem, aqueles que creem, né? Aqueles que se dedicam ao Senhor, aqueles que entregaram a sua vida e de fato vão viver por Cristo. E se você vive por Cristo porque Ele já te salvou, independentemente de qualquer coisa, uma pessoa começou a bater um negócio ali na rua, mas independente de qualquer coisa, o seu galardão ele vai acontecer porque foi uma consequência do seu amor e fidelidade ao Senhor. O apelo desse vídeo é justamente esse, tá? Para que você entenda que a salvação vem pelo Senhor, mas que a nossa forma de retribuir aquilo que já nos alcançou com tamanha graça e misericórdia é viver da melhor maneira possível aqui com Ele. Tá bom? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje
E assim nós encerramos, por enquanto, né, a sequência das doutrinas do cristianismo. Na semana que vem a gente volta com uma nova sequência por aqui, um novo assunto, tá? Que vocês vão saber semana que vem. Mas eu tô bem empolgada, inclusive, para começar a compartilhar sobre isso. E é isso, pessoal. Se você não viu todos os vídeos, eu vou deixar linkado aqui. E estamos juntos, tá? Nessa aventura da vida cristã, crescendo juntos nessa jornada. Um beijo para você e até a próxima.